Muito bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quarta-feira, 22 de janeiro. Olha só, se você é trabalhador e tem carteira assinada desde 1999, atenção, você pode ter direito a mais dinheiro relacionado ao seu fundo de garantia. Ainda hoje, ao vivo, você vai saber se é possível reaver estes valores. É já, não perca. Mas antes disso e muito mais, nós começamos esta edição, infelizmente, com a notícia da morte de um funcionário que estava em um campo de prova automobilística em Tatuí. A reportagem é de Nolan Robertos e Hamilton Navarro. Davi Alves da Silva, de 31 anos, trabalhava na montadora da Ford desde 2008. De acordo com testemunhas, a vítima ajudava a carregar um caminhão na hora do acidente. A porta do baú do veículo teria se soltado e atingido a cabeça do homem. O jovem, que morava em Tatuí, foi socorrido ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu. A polícia abriu o boletim de ocorrências como morte suspeita, leva o caso, por enquanto, como um acidente de trabalho e aguarda o resultado do laudo da perícia. Há pouco mais de 2 anos, um outro acidente fatal no campo de provas da Ford. Um piloto de testes bateu o veículo e morreu no local. Sobre a morte desta terça-feira, a Ford diz que lamenta profundamente o ocorrido e se coloca à disposição das autoridades para a investigação do acidente. E agora vamos à prestação de serviço com as informações do trânsito na região. 7h02, a gente vê imagens ao vivo da Avenida Afonso Vergueiro, em Sorocaba, que neste momento tem o trânsito carregado no sentido da Marginal Dom Aguirre. Você vê aí a movimentação intensa dos veículos que seguem aí para Dom Aguirre, que vão acessar a Castelinho ou também a Raposo Tavares. No outro sentido, no sentido do bairro, o trânsito é mais tranquilo. O motorista não enfrenta dificuldades neste momento na cidade de Sorocaba, de acordo com a Urbis, que na cidade mantém aí o trânsito tranquilo para quem vai acessar as principais vias da região. Falando em rodovias, o tráfego na chegada a São Paulo pelo sistema Castelo Raposo é carregado, o que é normal para o horário. Pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, o motorista também só encontra dificuldades na chegada à capital. E ontem, no início da noite, um engavetamento com 3 carros deixou o tráfego parado no quilômetro 99 da rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. 2 pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas ao hospital regional. O tráfego já foi liberado no local. E ainda falando sobre as estradas na nossa região, trechos da rodovia Raposo Tavares em Mairinque geram reclamações por parte de motoristas e pedestres. A sugestão da reportagem chegou em nossa redação por quem utiliza a estrada. Nós fomos até lá para conferir o que acontece. O abuso parte de motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas. Nossa equipe percorreu principalmente o trecho da rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 65 e 69, em Mairinque, onde os flagrantes são registrados o dia todo. Para não utilizar o retorno a poucos metros daqui, eles enfrentam o perigo e colocam em risco a vida de quem passa pelo trecho. Para a polícia rodoviária, falta bom senso e responsabilidade de quem utiliza a via. A rodovia dispõe dos dispositivos corretos para retorno e está bem sinalizada. O problema mesmo seria a pressa por parte de alguém, a sensação de achar que vai dar tempo de fazer cruzar a rodovia com segurança e acaba não dando tempo mesmo. Um levantamento da Polícia Rodoviária mostra o número de vítimas de atropelamento no sistema Castelo Raposo, região de Sorocaba, no ano passado. Foram 48 acidentes com 20 vítimas leves, 19 em estado grave e 17 mortes. No último dia 7 de janeiro, centenas de manifestantes fecharam a rodovia depois de uma mulher ser atropelada e morta no acostamento, na altura do quilômetro 69, no bairro Roda de Carroça. Galhos e um sofá foram usados para fechar a via durante 3 horas. Os manifestantes querem a construção de passarelas e a instalação de redutores de velocidade. Mesmo quem dirige assume que muitas vezes o motorista tem culpa. Por outro lado, quem está a pé também não respeita. Passarela só tem aquela ali, é longe,
pessoal atravessa ali. A grande maioria do problema aqui na região é o pedestre. A passarela está aqui na porta e a pessoa não usa a passarela. Acaba atravessando embaixo. Aqui mesmo tem uma saída, a turma usa como rotatória, entra e sai, tudo errado. Nós entramos em contato com a concessionária que administra a rodovia e fomos informados que foi realizada uma vistoria junto com a Artesp. A concessionária se comprometeu a avaliar melhorias no local. E você também pode participar dos nossos telejornais, como os usuários da Raposo Tavares fizeram. Entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. Um taxista de 75 anos foi morto a facadas no Vale São Fernando, em Itapetininga. De acordo com a polícia, ele levava um casal de menores do centro até a estrada municipal Antônio Serafim Santos, no bairro Chapadinha. Chegando no local, eles anunciaram um assalto e atacaram o taxista, que não resistiu aos ferimentos. O casal foi encontrado mais tarde em outro táxi com porções de cocaína. Eles foram levados à delegacia e permanecem à disposição da justiça. Morreu um dos cães resgatados de um pet shop no dia 10 de janeiro, em Sorocaba. Segundo o presidente da ONG, que recebeu os 47 animais que seriam vítimas de maus tratos, o cão da raça Poodle recebia cuidados veterinários desde que foi resgatado. O cachorro foi submetido a uma transfusão de sangue, mas não resistiu. Ainda segundo ele, o prontuário médico veterinário e o laudo com a causa da morte será anexado ao inquérito policial na próxima sexta-feira. O recado agora é para os trabalhadores. Valores do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, podem estar com os cálculos defasados desde 1999. Ou seja, os valores podem estar sem a correção correta de juros e atualizações financeiras. Sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Gláucia Leonel Venturini, que é advogada trabalhista. Bom dia, doutora. Bom dia. O assunto, de fato, desperta muito interesse dos trabalhadores, né? As correções não foram realizadas como deveriam? É isso mesmo? Exatamente. Essa é uma ação nova, é uma ação contra a Caixa Econômica Federal, onde a gente questiona o índice de correção monetária utilizada pela Caixa nos valores do FGTS de 99 até hoje, porque ele realmente está defasado. O índice é ATR e ele sequer acompanhou a inflação. Ou seja, na verdade, para a gente ter uma base, a gente estava conversando a respeito, até antes do jornal, para que uma pessoa que está nos acompanhando, um trabalhador que nos acompanha, ter uma noção. Uma pessoa que, por exemplo, ganhava, vai lá, R$1.000 na época, por exemplo, de quanto mais ou menos foi a perda financeira em termos de correção? Então, os cálculos a gente faz pessoa por pessoa, né? Porque depende do tempo que trabalhou, tudo. Mas a diferença chega a mais de 80% dependendo do mês. Ou seja, se uma pessoa ganhou, de repente, se ela tinha R$1.000, ela pode reaver aí R$800 só em juros e multas? Exatamente. É muito dinheiro, hein, doutora? É muito dinheiro. Chegou a ter mês que o índice ficou 0%. Nossa, então assim, ficou Ou seja, estagnado. Não teve correção. Entendi. E a gente falou, no caso dos trabalhadores de 1999 para cá. Outros trabalhadores de períodos anteriores ou posteriores também têm direito? Não, na verdade é só desse período mesmo, de 99 até hoje. Inclusive os aposentados e quem já fez saques pode entrar com a ação do mesmo jeito. Ah, ok. E neste caso, o trabalhador que se enquadra neste esquema, como é que ele deve proceder para tentar reaver estes valores? Ele tem que procurar um advogado, esse advogado tem que fazer um cálculo, né, para a gente ter uma noção de quanto seria essa diferença e entrar na justiça. A ação é contra a Caixa Econômica Federal, corre na Justiça Federal. E, infelizmente, assim, é uma ação que vai demorar anos, porque provavelmente vai ser decidida nos tribunais, porque provavelmente, como são inúmeras ações que o país inteiro está entrando, provavelmente vai ser decidida nos tribunais mesmo. Ou seja, só para repetir, a pessoa então deve procurar um advogado com algum tipo de documentação nas mãos? Isso, a pessoa tem que levar os documentos pessoais, RG, CPF, a carteira de trabalho com o número do PIS, um comprovante de residência atual e
o extrato analítico do FGTS que ele pode retirar em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. O extrato, só para ressaltar, do período de 99 para cá. Exatamente. E quem já teve, por exemplo, familiar ou parente que morreu e trabalhou nesse período, também pode reaver esse dinheiro? Pode entrar sim, porque os herdeiros vão representar o falecido. Tá ok. Nós agradecemos a sua participação, viu, doutora? Muito obrigado e seja bem-vinda das próximas vezes. Obrigada. Continuam hoje os trabalhos em um vagão que transportava celulose e pegou fogo na tarde de ontem em Sorocaba. O incêndio começou no bairro Vanelville. Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros deve usar escavadeiras para procurar mais focos de incêndio, já que a madeira queima em profundidade. Apesar do susto, não houve vítimas. Olha, o verão só termina em março e com o calorão é sempre importante beber muita água, não é verdade? Mas nem sempre todo mundo faz isso. E quem sofre? Os rins, que podem ter a formação de cálculos. Amable começou a sentir fortes dores na região lombar há alguns anos. Quando procurou um médico, veio a surpresa: 5 pedras no rim. Ela já conseguiu tirar 2, mas às vezes ainda tem crises. E as dores incomodam, e muito. Eu acho que eu não sei nem explicar a dor. É uma dor que não tem posição, você não tem o que fazer. Mas é uma dor que eu preciso ir para o hospital, porque não tem o que tome, o que faça, que passe, que não para de doer. Dói muito. Este nefrologista médico especializado no funcionamento dos rins explica que as pedras, também chamadas de cálculos renais, são formados principalmente pelo acúmulo do cálcio. Em primeiro lugar, é um problema familiar. Você tem um distúrbio no organismo que facilita a formação dos cálculos. A maior parte dos cálculos são formados a partir de cálcio, oxalato de cálcio, substâncias relacionadas ao cálcio que precipitam na via urinária. Por exemplo, quem tem gota úrica, problema de ácido úrico nas juntas, são grandes formadores de cálculo também. O problema de Amable é genético, ou seja, vários membros da família também têm problemas nos rins. Na minha casa todo mundo tem, meu pai tem, minha mãe tem, meus tios todos têm. Mas todo mundo pode ter este problema de saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a incidência de cálculo renal aumenta 20% no verão. Isso porque as pessoas não tomam a quantidade de água necessária. Mas e você? Quantos litros toma por dia? Eu acho que uns 3 litros. Mais de 2, pode ter certeza. Eu não tenho noção, tomo toda hora. Com o clima quente do verão, a perda de água é grande e justamente ela é fundamental para que o cálcio não se acumule nos rins. No verão tem outras fontes de perda além da via urinária, né? A sudorese é maior, a perspiração quando você respira, você perde um pouco mais de vapor de água também. O descuido com o órgão pode levar até a insuficiência renal, quando o rim para totalmente de funcionar. Por isso, é bom se prevenir e evitar a ingestão de alimentos com sódio e de refrigerantes. Os refrigerantes escuros, de um modo geral, têm uma quantidade muito grande de fosfatos, o que nem sempre é saudável, especialmente para quem tem cálculo e outras doenças renais. Então, água realmente ainda é o melhor remédio. E para você entender melhor, o nefrologista também explica com uma ilustração como e em qual parte dos rins são formados os cálculos renais. Temos aqui os cálices renais, onde a urina é formada, e é aqui, nesses cálices renais, é que começa, que é o germe de precipitação dos cristais. Não é? Aqui se forma o calculinho, às vezes demoram anos para se deslocar, aqui não causa dor, ele está paradinho, mas uma hora esse cálculo vai desgarrar daqui e vai ficar então disponível para descer pelo canal, que é o ureter, que vai do rim até a bexiga, e aí sim acontece as cólicas. 7h20, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo começou a receber esta semana as inscrições para os interessados em participar do programa Escola da Família. Quem vai nos passar os detalhes desta iniciativa é a Rosenilda Gomes Farias, que é supervisora da Escola da Família em Sorocaba. Bom dia, Rosenilda, seja bem-vinda ao Noticidade Manhã. Bom dia. Rosenilda, como funciona esse programa Escola da Família? A Escola da Família funciona todos os finais de semana, sábados e domingo, das 9 às 17 horas, em 206 escolas da nossa região. Nesse tipo de programa, quais as atividades, quais as iniciativas que os voluntários podem desempenhar aos fins de semana nas escolas? Os voluntários da educação podem atuar nos eixos esporte,
saúde, lazer, cultura e trabalho, desenvolvendo oficinas, pequenos cursos, artesanato à comunidade. Até quando vão essas inscrições e quem pode participar? As inscrições foram previstas a partir do dia 20, porém não tem um prazo determinado para encerrar. Todos os interessados podem ir a qualquer escola que ofereça o programa, se apresentar à direção, mostrar o seu projeto e assim iniciar qualquer oficina e curso. Ou seja, a pessoa pode até apresentar um projeto e não apenas desenvolver o que já é existente, é isso mesmo? Com certeza, pode colocar em prática já as suas ações do dia a dia, às vezes um curso de língua, um pequeno curso do seu trabalho, ele é bem completo. Ah, que bacana, uma iniciativa voluntária e de solidariedade, até porque as escolas aos finais de semana se tornam em ponto de encontro da família, não é verdade? Essa é a intenção, aproximar a comunidade e escola. Legal. Os interessados em participar, ou até mesmo, como você mesmo disse, para se informar sobre a escola mais próxima na qual o voluntário pode se inscrever, existe algum site, um telefone para qual ele deve ligar ou se informar? Existe sim, o site da educação, que é o www.educacau.sp.gov.br/Escola da Família. Ok, então eu vou repetir, então, que na verdade é o www.educacão, que na verdade é educacão por conta sem acento, né? educação.sp.gov.br/Escola da Família. Tá ok. Rosenilda, muito obrigado pela sua participação, viu? E boa sorte aí nessa empreitada aí do programa da família, tá bom? Obrigada. 7h25, agora nós vamos a São Paulo, na redação do SBT Manhã, para saber os destaques desta quarta-feira, com Patrícia Rocha. Um comerciante morreu ao reagir a um assalto no Jardim Casa Grande, na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Veja os detalhes com a repórter Larice Neves. Roberto Carlos Rodrigues de Moraes tinha 47 anos. O comerciante foi surpreendido por 2 bandidos em uma motocicleta quando fechava a banca de jornais. O criminoso, que estava na garupa, desceu armado e carregando 2 sacos de arroz. Mesmo assim, levantou o capacete e anunciou o assalto. A vítima reagiu e acabou baleada. O comerciante morreu no hospital. Os bandidos fugiram levando o dinheiro do caixa e ainda não foram identificados. É hora de falar da previsão do tempo. A quarta-feira será de sol forte e calor com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde o sol brilha forte neste momento. As temperaturas hoje devem variar entre 21 e 33 graus. Veja como fica o clima em outras cidades da nossa região. As temperaturas variam entre 24 e 35 graus. Porangaba registra a mínima de 22 e máxima de 34 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 32 graus. Pois é, e com o sol, calor, verão, muitos empresários aproveitam para lucrar com o clima. Em Sorocaba, alguns adaptam os negócios, outros iniciam as atividades. E tem até quem já está sem estoque. Em algumas seções, os produtos estão quase esgotados neste supermercado em Sorocaba e não há estoque, somente o que está exposto. Ventilador, piscina inflável, cadeira de praia, guarda-sol e caixa térmica são os mais vendidos nesta época. Já nas ruas, para enfrentar os dias quentes... eu tomo bastante água, vou para a piscina, para o clube... Tomo bastante açaí, sorvete, nossa, é muito bom. As altas temperaturas fizeram este gerente financeiro apostar em palitos mexicanos. Isso mesmo, são 20 sabores de sorvetes com frutas, cremosos e os recheados, além de outros que já estão sendo testados. A loja inaugurou também o serviço de drive-thru, compra sem sair do carro. Como é um sorvete artesanal, ele demora um pouco mais para derreter, tá? Então a gente acha que a pessoa consegue pegar esse sorvete aqui no drive e tomar tranquilamente dentro do seu veículo, sem que tenha nenhum empecilho, não derreta, não causa nenhum dano na roupa ou no carro da pessoa. Para aproveitar bem o verão e não congelar as vendas ao longo do ano, foi preciso planejar como as contas vão ser pagas quando os dias não estiverem tão quentes.
A gente fez um estudo, tá? Muito detalhado, tá? Que a gente consegue trabalhar ao longo dos 12 meses, considerando um faturamento de 10 meses, tá? Então a gente espera faturar dentro desses 10 meses e dividir pelos 12. Da sobremesa para o visual, este salão temático atrai crianças pelo colorido e os pais pelos serviços diferenciados. Foi pensando em aproveitar melhor o período que a empresária Kátia trouxe penteados exclusivos. Na maioria das vezes, fitas e brilho deixam um estilo sofisticado, alegre e com a cara do verão. Levando em consideração que as crianças buscam praia, piscina e tudo mais, então a gente tem que se adaptar a essa estação do ano. Então o que a gente trouxe para a cidade, então para quem não está na praia, é algo parecido com o tererê. É uma maneira diferente de as crianças estarem colocando colorido na vida delas, no verão, que é tudo colorido. Para atrair clientes, sair do tradicional e faturar mais nos meses quentes, estratégias fazem a diferença no caixa. O alerta vem de especialistas do Sebrae. Fazer o planejamento antes do período é fundamental para o investidor não enfrentar problemas nos outros meses. Você tem que ter uma capacidade de planejamento muito maior, não é? E, por outro lado, a questão da criatividade, ela sempre tem que estar presente. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo de Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!